Bom dia, então, de novo para todo mundo, começando, então, com essa disciplina, com essa apresentação. É uma disciplina, então, que a gente vai tratar sobre aquarismo e aquicultura ornamental. A gente vem aqui, primeiramente, nessa primeira aula, apresentar como a gente vai fazer fluir essa disciplina aqui e tirar algumas dúvidas, a gente combinar algumas coisas e deixar tudo bem combinadinho para que a gente possa ter o melhor aproveitamento, né? Eu sei que não é a melhor forma da gente fazer uma disciplina dessas de cunho técnico, né, aqui de maneira remota, mas infelizmente é o que a gente tem, né, por agora. Primeiramente falando, toda a nossa relação, eu espero que a gente consiga fazer dentro do ambiente que eu estou compartilhando aqui, que é o da UFPR Virtual. Eu adicionei vocês hoje, agora, um pouquinho antes da aula, como participantes aqui, então, no UFPR Virtual, e que eu vou passar para... deixa eu ver como é que eu faço aqui. Para a página principal, então, da disciplina. Deixa eu ver se não expirou a minha sessão. Não, está aqui. Então, essa aqui é a página da disciplina, aquicultura ornamental e aquarismo. E essa aqui é a página inicial. Eu crio aqui um módulo para cada tópico que a gente vai abordar, até a nossa primeira avaliação. Aqui, então, são esses os primeiros temas que a gente vai tratar, depois vem a avaliação e depois os temas seguintes. Então, nessa aula de hoje aqui, a gente vai, então, somente apresentar a disciplina. Se vocês vêm aqui na UFPR Virtual e clicar em apresentação, vocês vão ter acesso ao plano de ensino, que é onde estão as informações que eu vou trazer diretamente aqui. É esse o arquivo que vocês vão ter acesso lá. Eu só abro aqui porque fica mais ágil de mostrar. Então, indo lá direto para o cronograma, que é o que a gente vai tratar durante essa disciplina e como que ela vai funcionar, já avisando para vocês. Aqui a questão de horário, inicialmente estava previsto para as 10h30, mas a gente obrigatoriamente caiu para as 10 horas e também as horas do curso vão ser de horas cheias. Então, às 8, às 9, às 10 e essa nossa, então, é das 10 às 11. Infelizmente, eu vou ter que respeitar bastante essa 1 hora, porque tem bastante gente matriculada em outras disciplinas que possam começar às 11 ou que tenha, né? Então, as nossas encontros síncronos vão das 10 às 11, nas segundas e quartas-feiras. E quem tiver que sair às 11 horas pode sair para outra aula. E, às vezes, se a gente se estender um pouquinho no horário, aí o pessoal que saiu pode ter acesso ao restante da gravação que fica da aula lá na playlist do YouTube, como eu falei para vocês, que depois eu mostro como acessar lá para vocês, tá? Então, na aula de hoje, esse é o nosso encontro síncrono aqui, apresentação da disciplina. Depois eu vou passar para vocês um artigo que já está lá carregado no FPR Virtual, onde a gente vai fazer uma leitura e reflexão desse artigo. E então, na quarta-feira, a gente vai fazer a discussão então, sobre esse artigo, que eu já vou falar um pouquinho a respeito dele aqui, sobre do que se trata e tal, para a gente fazer esse primeiro módulo então, da disciplina. Tá? Aí, nas próximas semanas, sempre vai funcionar assim. No fim dessa semana, aí, na quarta, na quinta ou até na sexta-feira, eu carrego lá no FPR Virtual a aula da próxima semana, que a gente vai tratar de histórico e estatísticas de produção, onde a gente faz 2 abordagens síncronas sobre aquele tema que a gente tratou, que eu passei para vocês. Então, se eu passei o tema de histórico e estatísticas de produção, na quinta, na sexta-feira da semana anterior, na próxima segunda e na quarta-feira, de maneira síncrona, a gente fala a respeito do que vocês já pegaram, tá? Deixa eu ver que tem uma mensagem ali. Então,
Então, vai funcionar assim. Daí, na semana seguinte, a gente trata de aquarismo. Então, a gente vai falar primeiro sobre o perfil dos produtores de peixe ornamental. Esse artigo que eu vou trazer para vocês é um artigo da Panorama de Aquicultura, uma revista que vocês conhecem, né, sobre aquicultura no Brasil, e que fala do perfil de entrada dos produtores de peixe ornamental no Brasil, como é que são. Quem são esses produtores, como é que se inseriram na atividade, como é que eles estão hoje na atividade. Então, fala do perfil do produtor. Depois disso, a gente vai falar sobre histórico e estatísticas de produção. Como é que foi o histórico dos peixes ornamentais no mundo e quais são as estatísticas de produção, principalmente em nível internacional, para a gente conhecer como é que se trata a produção de peixes ornamentais no Brasil e no mundo. Depois disso, na outra semana, a gente vai falar de aquarismo. Então, a gente vai falar de aquarismo de água doce, aquarismo marinho. E o que é o aquarismo? Aquarismo é o hobby. Aquarismo é conhecer quem faz uso do produto da piscicultura ou da aquicultura ornamental, né? Quando a gente fala da piscicultura normal, das culturas de corte, né, principalmente piscicultura, que a gente vai falar bastante de piscicultura ornamental aqui também. Quando a gente fala de piscicultura de corte, é mais facilmente para a gente entender quem é o público consumidor, porque a maioria de nós está em contato com o consumo de carne de peixe, né? Muitas vezes você não come, você não cozinha, mas você está próximo de alguém que consome, né? Alguém da tua casa, alguém no restaurante, você sempre está em contato com o peixe de corte. O peixe ornamental, muitas vezes, a gente não está em contato com quem faz uso do aquarismo, né? Muitas vezes, nós da aquicultura, vocês que estão se inserindo agora, com exceção aí do Ricardo, que eu estou vendo que tem um aquário do lado dele, muitas vezes não está ligado ao aquarismo. Então, para a gente saber que produto a gente tem que produzir, é importante saber que consumidor a gente tem do outro lado. Como é que funciona a cabeça de um aquarista? O que é um aquário que não é simplesmente jogar um peixe dentro de um cubo de vidro. Tem muito mais por trás disso, existem diferentes linhas de aquarismo, aquarismo infantil, o aquarismo de manutenção, o aquarismo de paisagismo, então o aquarismo de biótopo. A gente tem diferentes tipos de aquários, então a gente vai tratar nessa aula de entender como é que funciona a cabeça dos aquaristas, ou seja, dos consumidores dos peixes ornamentais que a gente vai se propor a produzir. Na nossa, então, quarta semana, a gente começa a falar, então, sobre produção de algumas espécies. E aí eu acho que entra um pouco a diferença de peixe de corte, né? Peixe de corte aqui a gente tem, principalmente no Brasil, aqui a gente fala somente ou de tilápia ou de peixes nativos, que claro, basicamente falando de reprodução, a reprodução da tilápia acontece de uma maneira, a produção de peixes nativos acontece por indução hormonal e aquela questão toda de indução à reprodução. Então, no máximo, são 2 tipos de reprodução que a gente tem com pequenas diferenças. E no caso da tilápia, ainda um peixe que reproduz com uma facilidade incrível e que isso facilita bastante a produção de alevinos e que aí a gente concentra bastante a questão de percepção de reprodução nos peixes com indução hormonal, tá? No caso dos peixes ornamentais, a gente vai fugir um pouco desse normal de reprodução e larvicultura e engorda, porque a gente vai partir agora para um mundo muito diferente. Cada família de peixe ornamental, como os ornamentais já se passam com organismos que apresentam padrões comportamentais diferentes, e é isso que traz a beleza dos aquários,
com cores diferentes, formatos de peixes diferentes, eles geralmente habitam regiões diferentes de corpos hídricos diferentes e até locais diferentes do mundo inteiro. Então, a gente vai trabalhar aqui com peixes de águas frias, com peixes de água extremamente quentes, peixes com águas com praticamente ausência de oxigênio, peixes, enfim, uma infinidade de famílias que a gente tem potencial para ornamental. E aí, dentro dessa disciplina, eu seleciono alguns grupos que são os grupos mais produzidos de peixes ornamentais no Brasil e no mundo, e os peixes com maior potencial também para cultivo no Brasil e no mundo. Porque a gente não conseguiria falar de todas as espécies com potencial ornamental, então a gente se concentra naquelas com maior hábito de cultivo. Então, daí, nessa quarta semana, a gente vai começar falando, então, sobre algumas famílias. Poecilídeos, caracídeos e loricarídeos. Quem são eles? Né? Os poecilídeos são os lebistes, né? Aqueles que têm hábitos de reprodução vivíparos, então que não botam ovos, não põem ovos, né? São os peixes que as larvas já nascem prontas dos reprodutores, não tem postura de ovos. E aí tem uma determinada forma de reproduzir, larvicultura, enfim, é um tipo de coisa. Depois a gente vai passar para os caracídeos, né? Quem são esses caracídeos? São os brasileiros, né? Os amazônicos. São aqueles peixes aí que são chamados de piabas. Caracídeos são da família dos lambaris. Então são os peixes pequenos da Amazônia que têm como os estímulos ambientais como sendo uma das principais formas de reprodução. E depois os loricarídeos, que são os cascudos. Então, são peixes que dependem de uma preparação ambiental para que haja reprodução. Então, eles estão concentrados aqui nesse módulo onde a gente vai tratar desse grupo, tá certo? E daí, após essa primeira parte da disciplina, a gente tem uma avaliação, né? Essa avaliação, espero que a gente possa fazer de maneira bem aplicada. Como eu já falei na outra disciplina ali da manhã, hoje é difícil não ser uma avaliação meio marmelada, porque vocês estão em casa com capacidade de pesquisa e tudo mais, mas com isso eu vou tentar dar um toque bastante aplicado e fazer vocês a serem provocados e desafiados a encontrar soluções do dia a dia de uma piscicultura ornamental e não somente uma questão aí de palavra cruzada, onde encontre a palavra lá nos slides e preenche aqui na prova. Quero fugir disso porque a questão é de bastante aplicabilidade nessa disciplina. Quero que vocês tenham um pensamento aberto de condições aí de buscar soluções e não respostas, tá? Aí, passando esse primeiro módulo da disciplina, a gente passa para o segundo módulo, onde a gente vai avançar somente pela questão de produções. E aí a gente concentra no primeiro módulo, após a primeira prova, de ciprinídeos. Quem são os ciprinídeos? São o grupo das carpas, né? Então, principalmente as carpas ornamentais, as carpas coloridas e os quínguios. E aí são peixes já bastante conhecidos no ambiente, é uma família bastante conhecida no ambiente de piscicultura de corte, porque a carpa tem esse viés de corte também, mas aí a gente traz algumas informações aí de ornamentais, mas vocês vão ver que sai um pouco do ambiente de aquário e passa para uma mini piscicultura de ambiente mais aberto e maior interação com o ambiente outdoor, né, um ambiente de ambiente externo. Depois dos ciprinídeos, das carpas, a gente vai para os ciclídeos ambientais, ciclídeos ornamentais.
E os ciclídeos são da família das tilápias. Então, só que os ciclídeos ornamentais que a gente vai concentrar aqui são de ciclídeos brasileiros. Os ciclídeos, então, que têm maior comercialização no Brasil, que são os acarás, né? O acará-bandeira e principalmente o acará-disco, que é o peixe de água doce mais valorizado individualmente que a gente tem hoje na piscicultura ornamental. Então, a gente vai falar só sobre ciclídeos. E daí, como a gente divide por família, vocês vão vendo que as famílias vão respondendo de maneira muito similar, né? Então, o comportamento de um ciclídeo, de um acará-disco, um acará-bandeira, é relativamente parecido, assim como o comportamento de um ciprinídeo carpa e um comportamento de um ciprinídeo quingo é muito parecido. A gente vai convergindo sobre famílias para a gente poder tratar das formas de produção. E dentro das formas de produção, a gente vai falar do quê? Vai falar principalmente das características dessa família, vai falar sobre a reprodução delas, larvicultura delas e tempo para engorda e até um pouco de mercado, do que o mercado do aquarismo espera de cada família dessa, né? E quem é o potencial consumidor. A gente vai ver também que cada família dessa, né, por exemplo, um consumidor de carpa é um público de aquarista. Um consumidor de ciclídeo, vocês vão ver que já é outro público de aquarista. Então, são aquaristas totalmente diferentes. E é isso que a gente vai... E assim como agora o próximo módulo que a gente também vai tratar de anabantídeos. Quem são os anabantídeos? São o pessoal dos betas. Os betas, então, são peixes que são muito comercializados, é outro público, totalmente diferente de ciclídeos, totalmente diferente de ciprinídeos e tem hábitos reprodutivos também e características biológicas e de reprodução totalmente diferentes das outras, então estão concentrados aqui numa semana que a gente vai tratar só da produção deles, reprodução, larvicultura, mercado consumidor, enfim. Tá? E por último, a gente vai tratar então de produção de peixes marinhos ornamentais. E aí a gente sai da água doce, vai para a produção de peixes marinhos ornamentais, onde é um mercado já um pouco mais restrito, um pouco mais sofisticado, seja pelo preço desses animais, seja pelo tipo de aquário que é exigido por eles, e também pelo nível de conhecimento dos aquaristas que optam por isso, e até pela capacidade de investimento dos aquaristas que trabalham com peixes marinhos ornamentais. E vocês vão perceber que os marinhos são uma realidade bastante nova. A gente está ainda em evolução, tem muitas espécies de peixes marinhos que ainda são coletadas do ambiente, a maioria delas ainda é coletada do ambiente, e que isso tem se tornado, ano após ano, uma tendência de se tornar fruto de aquicultura e não de captura, como sendo uma própria exigência, tanto dos órgãos ambientais como até dos próprios aquaristas. Eles prezam mais pelos peixes de produção. Isso não só para os marinhos, mas o de água doce já passou por essa evolução. Não só pela questão de conscientização ambiental, que a captura possa vir a prejudicar o meio ambiente, que o aquarista por filosofia de hobby, já é um indivíduo que preza pela natureza, tanto que ele quer reproduzir um ambiente natural dentro da sua casa, ele não quer devastar. Então, ele já começa a exigir do mercado que seja um peixe produzido e não seja um peixe capturado, e também pela adaptação do peixe ao cativeiro. O peixe de cativeiro tem muito mais condição de se adaptar a um aquário de um robista do que um peixe que foi extraído da natureza tem uma chance de sofrer com doenças e adaptação no aquário. Então, vocês vão ver que a piscicultura de peixes marinhos ela está em evolução, mas uma evolução bastante rápida e com uma boa tendência para o futuro. E aí, no final, uma segunda avaliação parecida com a primeira, e aí a gente fecha esses pontos aí que são os principais que a gente vai tratar durante a nossa disciplina, tá?
Isso aqui, então, vai ficar disponível. A gente vai ter 2 avaliações, cada uma com 50% da nota final. E a bibliografia que a gente vai tratar aqui, principalmente, gente, eu vou também postando lá no UFPR Virtual, eu tenho esse livro aqui que está em PDF, é um livro de um colega meu, o Miguel Landines, aqui, trabalhou comigo no Laboratório de Peixes Ornamentais da Unesp e lançou um livro na Colômbia. A esposa dele era do Ministério do Meio Ambiente colombiano, onde eles falam sobre a maioria dessas espécies que a gente vai trabalhar aqui. Então, eu vou compartilhar com vocês esse PDF do livro, que é bem interessante mesmo. E eu acredito que vocês vão ter bastante informação ali, tá? Nesse livro, então, acredito que a gente tenha esse também do Wojnarowicz, que é um livro de 83, ainda é um clássico que fala bastante sobre ciprinídeos. Eu também tenho ele em PDF, e só esse, Espécies Nativas para a Piscicultura no Brasil, que eu não tenho, e que também trata de alguns peixes, mas aí dentro desse colombiano aqui ele tem. Infelizmente ele está em espanhol, mas a leitura em espanhol não deve ser problema para vocês aí, eu acho, porque é um espanhol bem fácil aí que dá para se virar. Infelizmente, eu acredito que as nossas bibliotecas ainda estão fechadas, né? Mas é o que a gente consegue fazer para se virar. E o que for aparecendo também de assuntos, de artigos, eu vou postando ali no UFPR Virtual para a gente conseguir ter esse apoio de bibliografia. Tá bacana? É isso. Voltando agora. Alguma dúvida, gente, com relação ao nosso... Opa, deixa eu ver aqui. A Rafaele caiu aqui, está chamando. Deixa eu ver se eu consigo aceitar ela. Não. A Rafaele caiu aqui, vamos ver se ela... Estou tentando ligar para ela, vamos ver se ela responde. Consegui. Parece que chegou. Beleza, Rafa, que bom. Faz tempo que você estava tentando, Rafa? Eu estava me batendo aqui, tentando entrar, mas eu não achei o lugar. Então tá bacana. Qualquer coisa, se você perdeu ali, fica no YouTube para você ver. Mas qualquer dúvida também a gente vai trocando. Beleza. Beleza. Alguma dúvida aí, pessoal, que ficou sobre a apresentação aí? Então, beleza. Deixa eu passar para o UFPR Virtual. Então, como eu falei para vocês, eu inseri vocês aqui como estudantes. Se alguém tiver algum problema de acesso, me manda uma mensagem. Eu adicionei pelos e-mails que estavam propriamente no UFPR Virtual, então vocês não devem ter problema de acessar. Com relação aos temas, então, que a gente vai tratar lá, é isso, gente. Para a aula de quarta-feira, eu trouxe esse artigo aqui, não é um artigo longo, é um artigo que fala sobre o perfil dos produtores de peixes ornamentais. Vocês vão ver como ainda a entrada na piscicultura ornamental, ela se dá ainda por uma paixão de infância. A gurizada vai se aperfeiçoando, vai entrando e vai se profissionalizando nisso. Tem pouca gente que faz o caminho de vocês, por exemplo, que cursa um curso superior e vai para a piscicultura ornamental com o conhecimento. Geralmente o pessoal entra no aquarismo e começa a exercer a profissão de piscicultor ornamental depois. Mas, enfim, aqui fica para vocês uma leitura e para estimular a nossa discussão no nosso encontro de quarta-feira, a gente trata disso.
E aí, na sequência, eu vou aqui inserindo nesses módulos aqui as aulas que a gente vai abordar. E aí eu peço que vocês acessem as aulas antes do nosso encontro síncrono, para que a gente tenha, dentro dessa 1 hora aqui, uma velocidade maior e sirva também para tirar as dúvidas de vocês. Mas eu acredito que quem fez disciplina comigo no semestre passado já pegou o jeitão. A gente passa o PDF da disciplina, passa algum artigo mais complementar, eu passo novamente a aula em 1 hora aqui e tiro as dúvidas, e qualquer coisa também a gente fica em contato por e-mail ou por WhatsApp, se for mais emergencial, para que seja coisa. E aqui eu deixo os avisos de alguma informação que tenha na aula. E aqui, clicando em aulas gravadas, vocês são direcionados lá para a página do YouTube, dentro da playlist de peixes, então, ornamentais, que eu acho que está vazia a playlist ainda. Então, essa nossa aula de apresentação aqui agora vai ficar disponível nessa playlist. Quem perdeu alguma coisa, só entrar lá no UFPR Virtual, aulas gravadas. Eu deixo ali as aulas, então, todas nessa playlist, e algum outro vídeo que eu acho interessante, eu adiciono ali para a gente ir ganhando subsídio aí para a gente discutir em classe. Beleza, pessoal? Se tiverem alguma dúvida... Professor, qual que é o login ali do UFPR, UFPR virtual? Não lembro se é o GRR ou se é o CPF. O meu foi com o CPF. CPF? Ah, tá, vou tentar aqui. E a primeira senha, não sei se não é a data de nascimento. Se alguém souber falar, que faz tempo que eu acessei a minha. Tentem acessar vocês aí também. Eu tentei aqui agora, e a CPF e idade de nascimento também, eu não lembrava qual é que era agora. E daí conseguiu entrar, Gustavo, consegui. com a tua data de nascimento? Ah, que joia, então. Então, gente, eu vou interromper a gravação aqui agora, e aí a gente fica, para não deixá-la tão pesada, para poder carregá-la depois na playlist do YouTube. E se vocês tiverem mais alguma questão, a gente vai conversando aqui. Fica disponível para a gente trocar uma ideia ainda, tá?